Sabe aquela fascinação, quase uma obsessão que a humanidade tem em criar vida artificial? Pois é, isso não é de hoje. Essa ideia existe há séculos, escondida em lendas antigas e textos místicos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das mais poderosas e duradouras dessas histórias, a lenda do Golem. Pensa só, e se fosse possível pegar um material sem forma, como o barro, e através de palavras sagradas, de rituais, dar vida a ele? É exatamente essa a pergunta que uma antiga lenda do folclore judaico explora. Uma lenda com consequências que são, ao mesmo tempo, protetoras e aterrorizantes. Bom, para a gente entender essa história toda, vamos seguir um caminho, ok? Primeiro, vamos ver o que a palavra golem realmente significa. Depois, a gente volta lá na origem de tudo, no Talmud. Daí, avançamos para a Idade Média para ver como a lenda despertou, exploramos o segredo da sua animação e, finalmente, chegamos na história mais famosa e poderosa de todas, a lenda de Praga. Para entender a criatura, a gente precisa primeiro entender a palavra. E o termo golem, olha, tem uma história bem rica que foi evoluindo e mudando drasticamente com o tempo. Hoje em dia, quando a gente fala em golem, é essa a imagem que vem à cabeça, né? Uma criatura mágica feita por humanos, um ser de barro que ganhou vida através de um conhecimento secreto. Mas nem sempre foi assim. Agora, olha que interessante essa transformação. Na Bíblia, a palavra aparece uma única vez e se refere a uma matéria bruta, algo inacabado, tipo um embrião. Já no hebraico moderno, a palavra virou outra coisa. É usada para dizer que alguém é estúpido ou para falar de uma coisa que só obedece, sem pensar. Essa mudança de matéria-prima para servo sem inteligência é a chave de tudo. Vamos agora para as primeiras histórias, onde a ideia de Golem está ligada à própria criação da humanidade. O Talmud nos dá uma perspectiva sobre Adão, que é, no mínimo, fascinante. É isso mesmo. Antes de receber o sopro divino da vida, Adão era na sua essência um golem, uma massa de barro sem forma, um corpo só esperando a alma. Essa é a origem filosófica da criatura, uma reflexão sobre a própria natureza da criação. E nos primeiros textos, os golems tinham essas características em comum. Eram criações de pessoas muito sábias, muito santas. Mas sempre faltava algo essencial, a fala. O dom da comunicação e da razão era justamente o que separava essas criaturas da verdadeira humanidade. E essa citação do Talmud mostra isso de um jeito brilhante. Rav Zeira encontra um golem e, ao perceber que a criatura não consegue responder, ele a desfaz na hora. A incapacidade de falar não era só um defeitinho, era a prova de que o golem era incompleto, uma criação imperfeita. Durante a Idade Média, o golem passou por uma transformação e tanto. Deixou de ser só uma ideia filosófica e se tornou o foco de um estudo místico bem intenso. A pergunta mudou de o que é um golem para como se faz um golem. O Sefer Yetzirah, ou o livro da criação, era visto quase como um manual. Os estudiosos acreditavam que se eles conseguissem entender os segredos da criação divina que estavam nesse livro, eles também poderiam fazer o mesmo, criar vida a partir da matéria inanimada. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: criar um golem não era um ato de arrogância. Pelo contrário, era a prova definitiva de maestria espiritual. Era a demonstração máxima de que um rabino tinha alcançado um nível de santidade e sabedoria tão profundo que podia, em pequena escala, o ato divino da criação. Mas como exatamente se dava vida a uma figura de barro? A tradição tem vários métodos, mas um em particular se destaca pelo seu simbolismo poderoso, que envolve todo o poder da língua hebraica. Esse processo é de uma simplicidade poética e profunda. A vida do golem era ativada pela palavra hebraica para a verdade, emet. Mas a chave para o seu fim estava na própria palavra. Ao apagar a primeira letrinha, verdade virava a morte, met. É um simbolismo poderoso sobre como toda a criação já carrega a semente da sua própria destruição. Agora, vamos para a história mais famosa de todas, aquela que junta todos os elementos que a gente discutiu. A lenda do Golem de Praga, que transforma um conceito místico num conto épico sobre proteção, poder e perigo. A história se desenrola como uma tragédia clássica. O Golem foi criado com a melhor das intenções, para proteger a comunidade. E ele cumpre sua missão, mas seu poder bruto, sem consciência, acaba virando uma ameaça ainda maior do que aquela que ele deveria combater. E aqui está o centro do conflito. O Golem era forte, era obediente, mas não tinha inteligência nem discernimento.
Ele executava as ordens ao pé da letra, sem capacidade de entender o contexto ou as nuances. Esse é o perigo de um poder sem sabedoria. Essa dualidade é o que torna o Golem uma figura tão cativante. Ele é ao mesmo tempo um salvador e um monstro, uma ferramenta e uma arma. Ele representa a promessa e o perigo que existem em nossas próprias criações. O impacto dessa lenda vai muito além do folclore judaico. A ideia de uma criação que se volta contra o seu criador ecoa em toda a cultura ocidental. É só pensar no monstro de Frankenstein, uma criatura que, assim como o Golem, não pediu para ser criada e luta com a sua própria existência. E essa conexão não é só temática, não, é direta. A icônica adaptação de Frankenstein para o cinema, com o Boris Karloff, foi fortemente influenciada por um filme alemão mais antigo, chamado O Golem. A imagem daquele gigante desajeitado e trágico no cinema deve muito à lenda de Praga. E assim, essa lenda tão antiga ressoa até hoje. Numa era de inteligência artificial e engenharia genética, a história do Golem nos força a perguntar: quando a gente cria algo para nos servir, até que ponto temos o controle? Qual é a linha que separa a ferramenta útil da ameaça incontrolável? A resposta, talvez, ainda esteja sendo escrita.